videozinhos. Aliás, são 3 vídeos, né? Mas, dependendo do nosso tempo, é que a gente vai, né, assistir os 3 vídeos. Senão, só iremos assistir 2, tá? Então, como eu estava falando para vocês, nós só iremos ter aula até sexta-feira, né? Então, quando a gente voltar, já é no dia 1º de setembro, né? A gente vai... estaremos aí encerrando o mês de agosto, né? Essa semana. E voltaremos no mês de setembro. Né? Rapidinho Tia, chega o final do ano, tá? tia, Oi, oi. a minha mãe disse, né, se ainda se tiver Que o caso quê? de Covid, aí se a escola voltar, ela disse que eu não vou só quando melhorar. Emily, fala de novo, por favor, amor, que a tia não entendeu. É que quando voltar às aulas, a minha mãe disse, mesmo assim, tá no Covid, aí quando voltar às aulas assim, a minha mãe disse que eu não vou. Só. Uhum. Entendi. Pois é, mas é assim, a gente não sabe, né, quando é que vai voltar, se vai voltar, né, porque vocês sabem que para poder voltar tem que ter todo aquele cuidado necessário, né? Mesmo assim, ainda corre algum risco, certo? E a gente não sabe se volta ou não, tá? Que eu acho meio improvável voltar. É bem provável a gente continuar até o final do ano e a gente só voltar no próximo ano, né? Mas é uma coisa que futuramente a gente vai ver. Enquanto isso, a gente continua por aqui, né? Nas nossas aulas, tá? Pode perguntar, Isabela. Tia, pelo que eu entendi, a gente não vai ter aula até setembro, é isso? Não, é assim, ó. A gente vai encerrar o mês de agosto, né? Porque na segunda-feira, na próxima segunda, hoje não é 24, na próxima segunda é dia 31, certo? De agosto. É o último dia do mês de agosto. No caso, a gente teria, né, a nossa aula de ciências. Só que na próxima segunda não terá aula, certo? Então a gente vai encerrar o mês de agosto na sexta-feira agora, né? Que a gente termina com artes, né? Aí quando for na próxima semana, o último dia de mês de agosto, é 31, a gente não vai ter aula. Aí a gente vai o quê? Pro dia já 1º de setembro, certo? Entendido? Entendido. Show. Deixa eu ver só mais aqui alguma coisa que tem aqui no chat, que eu acho que tem alguém fazendo perguntas. Pronto, Miguel, amor, a gente vai corrigir a atividade, certo? Na página 142 e 143 que eu passei para vocês, não foi? 142 e 143, Tia tá? Ciência. Livro de Ciências, páginas 142 e 143, correção da atividade. A gente corrige a atividade, tá? Aí depois a gente vai assistir o vídeo que a tia prometeu para vocês que iria passar, né? Como eu estava dizendo aqui para a Isabela perguntou se iria ter o vídeo. Vai, sim, a tia salvou 3 vídeos, né? Mas vai depender do nosso tempo, né? Um é um pouquinho maior, outro é menor, certo? Então, assim, a gente vai assistir os vídeos, tá? E dependendo do tamanho do nosso horário, a gente assiste os 3, se não, assiste pelo menos 2, tá? Que são os 2 mais importantes, ok? Então, vamos logo corrigir a nossa atividade, porque senão não dá tempo a gente fazer nada, né? Vamos lá, Tia, página 100. Oi. ó, a página 142 a 144. Aí é. Eu passo. Eu acho que lá no Google Sala de Aula eu coloquei página 142 a 144. Verdade, viu, Emily? Muito bem, amor. Então, vamos lá, né? Vamos corrigir aqui.
Página 142 do livro de ciências. Eu vou colocar aqui as respostas no chat, tá? Caso alguém não tenha feito ou alguém queira corrigir, tá? Vamos lá. A questão 1, gente, é só para vocês ligarem, tá? Mas aí eu vou colocar, né, os invertebrados, que aí fica fácil para vocês associarem aí na ligação, tá? Questão 1. Invertebrados. Eu vou colocar quais são os animais invertebrados, tá? São apenas os insetos e os crustáceos, tá? São os que vocês vão ligar. Os vertebrados, vocês irão ligar as aves, anfíbios, mamíferos, répteis e peixes. Essa daí é a ligação que vocês irão fazer, tá? Questão 2. Qual é a principal característica que difere os animais invertebrados dos vertebrados? A principal característica que difere os animais invertebrados dos vertebrados, o livro coloca a ausência de coluna vertebral. Pronto, coloquei. Ixi, o nome características teve um errinho aí, mas dá para entender. Faltou só o A. Foi. Então, a principal característica que difere os animais invertebrados dos vertebrados é a ausência de coluna vertebral, certo? Questão 3. Olha, o chat foi sair. A questão 3 era para vocês, né, relacionar os animais de acordo com a classificação de cada um deles, tá? Então, vocês deveriam colocar a borboleta, número 1 é o quê? Um inseto, tá? Caranguejo, número 2, crustáceo. O escorpião, aracnídeo. E o caracol, molusco. Então, ficaria 4, 3, 2, 1, certo? Essa é a sequência que ficaria na 3, tá? Na questão 4, era para vocês colocarem verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro ou falso. Peraí que eu já vou começar a ler, tá? Só colocando aqui as alternativas logo. Os invertebrados só são encontrados na Terra. Falso. Os insetos, aracnídeos e moluscos são grupos de invertebrados. Verdadeiro. A abelha é um importante animal invertebrado, pois nos fornece mel. Verdadeiro. As baleias e os golfinhos são os maiores peixes que existem. Falso. A pulga e a barata são insetos que transmitem doenças.
verdadeiro. Então, fica FV, VFV. Dia 31 não vai ter tarefa, não, porque esses 2 dias aí não terá aula, tá? Pronto. Questão 5. É para vocês completarem as lacunas, né? A. A tia tem como dizer a voz por causa que eu entrei agora. Página 142 e 143. Corrigindo a atividade, Vinícius. Pronto, a questão 5. A. Uma das formas de classificar os animais está relacionada à presença ou ausência da coluna vertebral. B. Nesse sentido, podemos dividi-los em vertebrados e invertebrados. C. Vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. D. Invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. B. Então, a primeira. Uma das formas de classificar os animais está relacionada à presença ou ausência da coluna vertebral. B. Nesse sentido, podemos dividi-los em vertebrados e invertebrados. C. Vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. D. Invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. Questão 6. O animal... Peraí. Acho que eu já ia colocando aqui. Só um instantinho. Questão 6. O animal a seguir é um crustáceo ou um molusco? Justifique sua resposta. É um crustáceo, pois apresenta seu corpo revestido por uma carapaça externa rígida. Tá? Coloquei aí para vocês a resposta. Questão 7. Tia, Oi. é que eu queria falar a minha aqui da questão 6. Colocou diferente? Eu coloquei crustáceo, pois possuem respiração branquial e apresentam o exoesqueleto calcário. Tá bom, tá certo, viu? Ali, essa que eu coloquei aí para vocês é apenas uma sugestão de resposta, tá? Uma sugestão. Aí vocês tiverem colocado... É um crustáceo, né? Mas vocês podem ter colocado outra característica do crustáceo, tá bom? Não precisa ser igual a essa que eu coloquei, não, tá bom? Vamos lá. Questão 7. Ordene as sílabas e descubra o nome que é dado à criação do bicho da seda e o nome do casulo já fabricado pela lagarta. Vamos lá. Primeiro, vou colocar aí para vocês, tá? Sericultura. E o segundo nome? Crisálida. Certo? Esses são os nomes da questão 7. O primeiro é sericultura e o segundo, crisálida, tá?
Na questão 8 era para vocês ilustrarem, né? Aí nos espaços abaixo, os animais de acordo com a classificação. Aí vocês teriam que desenhar um exemplo de molusco, né? Um exemplo de cnidário, um exemplo de anelídeos, né? Um exemplo de esponjas, de equinodermos e de vermes, tá? Aí vocês deveriam fazer esses exemplos aí, ok? Vamos lá, já são 7h48, passa rapidinho, tá, gente? Eu vou colocar aqui, a fazer a apresentação do videozinho para vocês, né? Faz dias que vocês me cobram e estão super ansiosos para assistir esses vídeos, certo? Tá aí. Muito bem, Isabela, desse jeito mesmo, viu? Ótimo. Então, ó, vou fazer aqui a apresentação do vídeo. Quando eu conseguir ver a apresentação, aí eu automaticamente, né, desativo o meu microfone, porque se eu não desativar meu microfone, fica saindo som 2 vezes, aí vocês não irão entender, certo? Pode acontecer de falhar o vídeo? Pode, porque as internets às vezes não carregam muito bem, tá? Mas aqui vai passar direitinho. Agora, eu não sei aí como é que vocês vão ver. Caso vocês não consigam ver as imagens, mas vai dar para pelo menos ouvir, né? Pelo menos para ter uma noção do que está sendo falado, certo? Como eu disse para vocês, eu salvei 3 vídeos, né, gente? Mas o nosso tempo é curto, tá? Pode ser que a gente consiga ver apenas um, porque tem um de 8 minutos e o outro de 2, né? Talvez é isso que dê tempo a gente ver, certo? Começar aqui, vou fazer a apresentação e vocês vão vendo, tá? Pronto, já está passando a apresentação. Agora eu vou desativar meu microfone, tá? Tiago, Não ria de mim, mas eu estou olhando os. o que você está fazendo, Tiago? Não ria de mim, mas eu estou olhando os insetos. Eu estive lendo umas coisas na escola e fiquei com algumas dúvidas. Eu fiquei com dúvida olhando para a minhoca. A professora falou pra gente que graças ao esqueleto e aos nossos músculos, a gente pode se mexer. Mas a minhoca não tem esqueleto. E mesmo assim se mexe. Acho que você não escutou nada do que a professora disse. O que é isso, professora? É o esqueleto humano. O esqueleto é a parte dura do nosso corpo. O esqueleto serve de proteção e de ponto de apoio para que os nossos músculos possam mover o corpo quando fizerem força. Mas os esqueletos são todos iguais? Que tipos são esses? Alguns esqueletos estão por dentro e outros estão por fora. O esqueleto interno ou endoesqueleto é próprio dos vertebrados, como nós. É formado por ossos internos. E o outro tipo, qual é? O outro tipo de esqueleto é o exoesqueleto. Chama-se assim porque essa parte dura está localizada fora do corpo do animal. Eu não consigo imaginar um animal assim. Os insetos, por exemplo, possuem um esqueleto duro que envolve seu corpo. Isto é um exemplo de exoesqueleto. E como funciona essa história de que, graças ao esqueleto, a gente pode se mexer? Para entender isso, é importante saber que o esqueleto tem partes que são articuladas entre si. E, entre essas partes, existem músculos que nos dão a força necessária para que possamos nos locomover. Todos os animais se movem assim? Alguns, como a minhoca, não possuem estruturas duras como os ossos. E seus movimentos são diferentes. Mas eu não estou entendendo. Como é que podem se mexer então?
Elas podem se mexer graças aos seus músculos, à água que tem no seu interior e a pequenas agulhas que servem para que possam se firmar no chão. Agora estou entendendo como é que as minhocas fazem para se locomover. Imagine que você tem uma mangueira fechada nos dois lados com a água dentro. Se você apertar de um lado, a água vai para o outro lado, fazendo com que essa parte fique estufada. Ah, é claro! Então as agulhas que estão na parte da frente se prendem à terra que tem ao seu redor. E ao retrair a parte de trás do seu corpo, a minhoca avança. Isso mesmo. Agora vamos procurar uma minhoca para observar? Que tal? Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Tia, quando Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada por isso. É de graça. E seu dinheiro cai na hora. Depois disso, você vai poder comprar em milhares de estabelecimentos, pagar qualquer tipo de conta e muito mais. Você ainda ganha R$ 10 de volta na sua primeira recarga de celular. Transfira seu auxílio para o PicPay, a maior carteira digital do Brasil. PicPay. Pague e receba. Aula de Ciências. Olá, pessoal. Hoje nós iremos aprender sobre os animais vertebrados e invertebrados. Você sabia que os animais vertebrados apareceram sobre a Terra há mais de 450 milhões de anos atrás? São mais de 45 mil espécies diferentes, que estão divididas em 5 grandes grupos. Vamos aprender um pouco sobre isso? Eu, a professora Camila, junto com o professor Jerry, iremos ensinar a vocês. Animais vertebrados. O que são animais vertebrados? Animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral em seu esqueleto. Vértebra? Mas o que é vértebra? Vértebras são os ossos que compõem a coluna vertebral. Elas são divididas em 5 grupos: cervicais, torácicas, lombares, sacro e cóccix. Os animais vertebrados podem ser classificados em peixes, anfíbios, mamíferos, aves e répteis. Mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados que mamam logo após o nascimento. Os mamíferos conseguem viver em lugares muito quentes ou frios. Isso ocorre porque eles conseguem manter a temperatura do seu corpo constante. As aves. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto por penas. As aves têm bico, 2 asas, respiração pulmonar e são ovíparas. As aves se alimentam de folhas e frutos. Existem espécies de aves que voam e outras espécies que não voam. A ema
é uma ave corredora que usa suas grandes asas para se equilibrar e mudar de direção durante a corrida. Os peixes. Os peixes são animais vertebrados que vivem em ambientes aquáticos como lagos, rios ou mares. Os peixes têm o corpo coberto por escamas ou por uma pele grossa, geralmente são branquial. Além disso, a temperatura do corpo desses animais varia de acordo com a temperatura do ambiente. Os répteis. Os répteis são animais vertebrados que têm o corpo coberto por escamas ou carapaças. Os répteis têm respiração pulmonar e se locomovem nadando e andando. Os répteis são ovíparos e se alimentam de insetos e outros animais. Além disso, a temperatura do corpo desses animais varia de acordo com a temperatura do ambiente. Os anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados que geralmente têm pele lisa, fina e úmida. Os anfíbios, em geral, são ovíparos quando filhotes e respiração pulmonar quando são adultos. Além disso, o corpo desses animais varia de acordo com a temperatura do ambiente. Vivem geralmente em ambientes úmidos, próximos à água, como lagoas e represas. Se alimentam de pequenos animais, como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo outros anfíbios. Animais invertebrados. Gente, como eu falei para vocês, né? Não deu tempo nem passar todo o vídeo completo, né? Mas assim, deu para vocês, né, verem como era aí, mais ou menos, né? As características, né, dos animais vertebrados e invertebrados, certo? Porque como fica gerando um pouquinho devagar, né? Fica complicado da gente conseguir ver todo, certo? Mas pelo menos a gente viu uma boa parte, né? Corrigindo a atividade, tá? Eu já coloquei a atividade de vocês lá no Google Sala de Aula, atividade no caderno, tá? Eu já coloquei lá e vocês devem copiar e responder no caderno, como sempre a tia fala, tá bom? Então já são 8 horas, certo? Beijos para vocês, tá? Fiquem aí com a próxima aula e até quarta-feira, tá bom? Quarta-feira a gente se vê aqui novamente, tá? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Bom dia, tia. Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Bom dia. Tia. Bom dia, tia. Bom dia, meus amores. Hoje
24 de agosto de 2020, né? Mais uma semana se inicia, certo? E eu já quero desejar a vocês um ótimo dia, tá certo? Uma boa aula para todo mundo esteja bem, feliz, né? Com disposição para assistir às aulas, tá certo? E é isso que eu desejo a vocês. Espero que todo mundo tenha tido um bom fim de semana, né? Acredito que todo mundo teve um bom fim de semana, certo? Bom dia, Pedro. E vamos iniciar nossa aula, né? Então, é isso que eu desejo a vocês. Um bom dia, tá certo? Que todo mundo esteja bem. Na aula passada, a atividade que eu passei para vocês foi uma atividadezinha no caderno, certo? Peguem o caderno de vocês, já abram o caderno de vocês na atividade.